Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe abundantemente. E nós temos buscado isso em Deus nesse começo de ano, nesse primeiro mês do ano, que é o mês de entrada, é a porta de entrada. E Deus estabeleceu o domingo dos benditos de Deus. O próximo domingo dos benditos de Deus vai ser extraordinário, vai ser forte demais. Estaremos em Santo Amaro às 7 horas da manhã e às 10 horas da manhã no Brás, sendo que a partir das 7 da manhã já impondo as mãos ali em Santo Amaro. E a partir das 5 da manhã já impondo as mãos ali em Santo Amaro. E no Brás a partir das 9 da manhã, uma hora antes. Duas poderosas concentrações, porque o poder de Deus vai se manifestar. Eu quero chamar você que está cansado, você que está aflito, você que está preocupado, e também você que conhece a Deus, você que desenvolveu a sua salvação e desenvolveu uma aliança, uma amizade com Deus. Jesus chama de amigos, aqueles que o buscam, também sem interesse, sem necessidade aparente, porque na verdade todos dependemos de Deus. Só que não é todo mundo que se aproxima dele para pedir, tá? Não é todo mundo que precisa de cura ou precisa de prosperidade, dinheiro, precisa resolver problemas assim, assado. Não. Todos enfrentam problemas, mas uma boa parte procura Deus para glorificá-lo, agradecê-lo, demonstrar gratidão, o amor que tem por ele. Na verdade, uma amizade, E aí, quando essa amizade ela se forma, ela se desenvolve com Deus, com Jesus Cristo, no momento da aflição, da necessidade, Deus se apresenta com urgência na vida do homem. Foi assim com Lázaro, com a família de Lázaro, Marta, Maria. Eu queria mostrar para você aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 11, diz assim, a ressurreição de Lázaro. Olha só. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Você lembra dessa história, dessa passagem, quando Jesus foi convidado para um jantar, para uma festa, E Jesus, então, estava ali à mesa como convidado, e aquele homem que convidara Jesus era um empresário e um fariseu conhecido na cidade. E ele recebeu Jesus da mesma forma que recebia todos. Ou seja, não deu o devido valor e importância. Tá? E aquela mulher entra na festa sem ser convidada, porque ela sentiu o desejo de estar junto de Jesus. Ela tinha muitas necessidades na vida dela. Na verdade, ela era uma pecadora, ela vivia uma vida desregrada. E ela queria estar com Jesus. E ao invés de pedir alguma coisa, pedir mudanças, pedir libertação, pedir cura, pedir prosperidade, ela pegou um perfume que ela tinha e ungiu Jesus. E ela chorava aos pés de Jesus ali e derramava suas lágrimas lavando os seus pés. Ela lavava os pés de Jesus. Olhava os seus pés, ela os enxugava com os cabelos. Essa mulher estava, de alguma maneira, querendo tocar o coração de Jesus. E essa amizade, esse interesse
de Deus, ou seja, de Jesus por ela e pela sua família, nasceu ali. Na maneira como Jesus foi tratado, foi visto por ela. Tá? Porque nós temos ensinamentos na Bíblia de que Deus, ele quer ser reconhecido como tal. Ele quer que seja dado a ele o devido valor e importância. E nós somos para Deus o que ele é para nós. Qual é a importância que você tem para Deus? No conceito dele, na ótica dele, você representa o quê? O que ele representa para você? Se ele é prioridade na sua vida, se ele tem muita importância na sua vida, se você tira o tempo para buscá-lo, para adorá-lo, para agradecê-lo, ou seja, se você investe na sua relação com Deus, então você também torna-se prioridade para ele. Você passa a ser importante demais para ele. E ele tem ciúme de você, ele protege você, ele investe em você. Quando Deus investe em alguém, quando Deus investe no homem, há um crescimento. Né? Esse homem se destaca. Ele pode ser um desvalido. Né? Aliás, talvez você conheça um pouco da minha história. Né? Eu não nego a minha insignificância, a minha origem, tá? O meu passado. Pelo contrário, é sabido de todos. Todos que me conhecem, conhecem também a minha história, ou pelo menos um pouco dela. Do grau de dificuldade que eu tinha até para me alimentar, para me vestir, para repousar, para reclinar a cabeça. Eu não tinha morada certa, eu não tinha amigos, eu não tinha recursos, nem para o alimento. Eu não tinha. E eu me lembro muito bem, quando eu conheci a Francileia, né, a bispa, havia uma preocupação grande da parte da família dela, principalmente da mãe, que perguntava: você mora onde? Você tem casa? Você tem emprego? Sua família, quem é? E era muito difícil para mim responder, porque a minha família, ela se dispersou, né, com a morte da minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade. E quem queria fazer amizade comigo? Eu não tinha nada para oferecer, só problemas. Por que eu sou muito apegado a uma passagem, na verdade sou apegado à Bíblia, mas é uma passagem especial, que é no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, onde Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Porque eu nunca vi ninguém convidar para a festa dele, para a sua festa, pessoas cansadas e sobrecarregadas, tá? Oprimidas. Só Jesus Cristo. Nem o seu melhor amigo, quando vê que você está aflito, com depressão, ou muito preocupado com alguma situação, procura te deixar de lado. Eu já vi tantas situações assim, né? Pessoas próximas minhas, dando uma festa, eu as indaguei: não vai convidar o fulano, está sempre com ele ou com ela? Ah, não, o fulano está meio desgastado, está enfrentando um problema, uma situação difícil, deixa ele para lá. Assim é o homem. Jesus não, Jesus ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Procura ficar perto de alguém que está cansado, oprimido ou sobrecarregado de problemas. Esse sobrecarregado pressupõe-se uma sobrecarga, uma carga além do que a pessoa pode suportar ou carregar. Quer dizer, uma pessoa que está com problemas em excesso, uma pessoa que está com problemas, num quadro irreversível da sua vida, uma situação realmente difícil. Ninguém procura estar com essa pessoa, porque ela é chata, ela acaba
contaminando, ela acaba trazendo peso para a sua vida, né? E eu era assim. E quando eu ouvi o convite de Jesus, de pronto eu aceitei. E desenvolvendo esta amizade com Jesus, eu testifiquei e comprovei que realmente ele investe na vida daqueles que são seus amigos, tá? Daqueles que o amam, daqueles que se voltam, que investem nessa relação com ele, na aliança. E essa família, em especial essa família de Lázaro, desenvolveu uma amizade com Jesus. E quando Lázaro ele adoeceu, alguém foi avisar Jesus, né? A Maria, ela se preocupou em avisá-lo. E aí diz assim, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo, ou seja, está doente, aquele a quem amas. Olha que coisa bonita, coisa maravilhosa. Você já pensou, eu ou um sacerdote qualquer, um missionário, uma missionária, um pastor, interceder por alguém a quem Jesus ama? Fica muito mais fácil. Eu fico imaginando, eu recebo, aliás, eu tenho recebido, né? Esses dias mesmo, uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, eu conheci um moço lá em Pedra Azul. Ele é de Pedra Azul, no Pará, né? Existe a cidade de Pedra Azul, né, bispo? É um moço, não sei se você conhece ele, um louro, um galego. Ele vai em São Paulo de vez em quando. E ele viajou muitos quilômetros para estar comigo e com a bispa. E ele chorava e nos abraçava. Eu vim conhecê-los, eu não vim pedir isso, eu pedi aquilo. Vai escutando. E eu percebi que esse moço amava a Deus. E aí, para minha surpresa, há cerca de 1 mês atrás, eu recebi um recado de um sobrinho meu, que um filho dele estava em coma na UTI e desenganado pela medicina. Totalmente. E eu então, na oração que eu fui fazer, eu orei assim, Senhor, o filho daquele moço a quem o Senhor ama, aquele que te ama também, aquele que viaja quilômetros para te agradar, para te servir, para te buscar. O filhinho dele está à morte e só o Senhor tem recurso. Só o Senhor pode dar vida a ele. E eu recebi de novo o áudio, né? Acho que o bispo até tem ali. E ele dizendo, avisa para o apóstolo que o meu menino, ele deu sinal de vida. Ele já mexe as pernas, os pés, os braços, né? Você encontrou isso aí? Tem jeito de você colocar? Não, se não puder. Sim, senhor. Então coloca aí, por favor. Deixa eu colocar aí no microfone. Ó. É o de cima ou de baixo, meu filho, aqui? Então vamos lá. Ó. A paz do Senhor. É porque o seu Senhor. telefone é do voo Piloto Cabral, trouxe isso aqui? Azul, irmão da Marta, lá de Nova Chavantina. Olha Estou só. fazendo esse áudio para o senhor. Vou mandar para o apóstolo, para nós, para dizer que meu filho já deu um sinal de vida. Estou muito feliz, mexeu com os braços, com as mãos. Hoje tá fazendo 8 dias que está sem dar um sinal, mas é só agradecer a Deus e passa esse áudio para o apóstolo que já deu sinal de vida.
agradecer a Deus. Eu tenho certeza que Deus é na vida do apóstolo, mas da bispa Francileia. Eita Deus, tá vendo isso aí? Então, a oração, ela fica relativamente fácil ao sacerdote, ao intercessor, quando ora por alguém que ama Deus, porque quando alguém ama Deus, esse também é amado por Deus. E olha como foi feita a intercessão. Essas mulheres mandaram, pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que coisa, hein? Quando me disseram que o filho deste homem aí, que eu vi atravessar o país, sair lá do Pará, indo em São Paulo e outros lugares, e no sítio que nós temos lá no Pará, que a igreja tem, ele foi várias vezes. O que você precisa? Não, eu vim vê-los, eu vim porque vocês são representantes de Jesus. Fica fácil interceder por alguém assim, né? Que coisa. Então é essa a nossa visão, a nossa missão. Eu chamo os bispos, eu reúno os bispos para isso, para mostrar para eles que não é fazendo campanhas loucas na igreja que a igreja vai ficar cheia e de um povo fortalecido, não. Eu acho que os bispos e pastores desse ministério, esposas, já devem ter percebido que quando as pessoas dão testemunho na igreja deles, em suas respectivas igrejas, em seus respectivos estados, elas dizem o seguinte: olha, eu aprendi com o apóstolo a amar a Deus. Eu já ouvi isso tantas vezes. Isso alegra meu coração, porque eu não faço milagre. Não. Eu não trago codornizes da banda do mar para matar a fome do povo. Eu não faço maná cair do céu. Eu não faço chover. Não, eu sou um sujeito como você. Mas eu aprendi que, amando a Deus, Ele vai me amar. Investindo em Deus, Ele vai investir em mim. Tá? Você lembra, porque eu começo a pregar assim, aí vira estudo bíblico, né? Eu fico meio preocupado, porque eu não tenho muito freio quando eu começo a pregar, mas a inspiração, né? Eu sou tão apaixonado pela palavra, eu durmo tarde por causa disso, que eu fico conversando com a Bíblia. E ouvindo-a. E Deus me deu agora aquela passagem quando o rei Assuero, se eu não me engano, ele chamou o segundo dele, acho que é o Ramã, né? Aquele bandido político bandido, né? Aquele não passava uma delação premiada de jeito nenhum, né? Lembra? O que queria enforcar o Mordecai? O rei chamou e falou assim: o que deveria ser feito? Você que é o meu braço direito aqui, me diga uma coisa. O que deveria ser feito com aquele a quem o rei deseja honrar? E ele pensou que era ele, é claro, pretensioso e vaidoso, né? Isso é do ser humano. O ser humano que se julga acima da média, acima dos outros, ele acha que tudo é para ele. E ele falou: deve botar o anel do rei, né? Um anel melhor do que esse. Não sei se melhor, né? Porque hoje a tecnologia está avançada, mas o cavalo do rei, a roupa do rei, puxar na praça e o povo glorificá-lo. Ele falou. O rei falou: então você pega o Mordecai, o judeu, que ele era estrangeiro, hein? E faça isso com ele. Mas qual é o significado dessa palavra? O significado dessa palavra é que o rei é Deus. Deus é o rei. Tá? E o Mordecai sou eu, é você, a quem o rei deseja honrar. Só que entre o rei
que está com a nossa honra, tá? Com a nossa moção, com a nossa medalha, com o nosso diploma. E nós tem um Ramã, ou seja, tem um demônio, tem um empecilho no caminho. No caminho de cada um existe alguém morrendo de inveja. E no caso do Mordecai era alguém extremamente investido de autoridade e capacitado, entre aspas, e renomado, enfim, podia mandar prender, soltar, matar, perdoar. Então o grau de dificuldade daquele homem era tremendo, do Mordecai. Para o Mordecai ser honrado pelo rei era muito difícil, porque ele era estrangeiro. Ele vivia ali como bobo da corte, sentado lá de fora ali do palácio do rei. E o outro não, o outro estava junto do rei. O outro era o porta-voz do rei. O outro chegava para o rei e falava: rei, tal comunidade tem que ser extinta. O rei falava: tá bom, é só a palavra. Então, como conseguir vencer? O que pesava a favor do Mordecai é que o rei desejava honrá-lo, porque descobriu que a vida do rei foi salva por ele. Numa trama. Tá? Alguém queria, dois homens tramavam para matar o rei e ele o viu e avisou e salvou o rei. Foi escrito no livro, né, da história do rei, só que ninguém apontou quem era. Até que um dia, quer dizer, o Mordecai era... O rei não sabia quem era Mordecai, mas Mordecai era amigo do rei. Né? Você e eu, nós temos vantagens em relação a Mordecai, porque se nós somos amigos de Deus, se nos tornarmos amigos de Deus, ele, muito mais do que aquele rei, Assuero, ele sabe quem somos e o grau de amizade que temos por ele. Quer dizer, a sua qualidade de vida, a sua mudança, o seu bem-estar, a sua conquista, o seu sucesso não está no Valdemiro, na Franciléu, em quem quer que seja, no profeta A, B ou C, nessa ou naquela placa de igreja. Isso é besteira. Tem líder de igreja que não entende por que eu ensino desta forma, porque aparentemente, teoricamente, isso aí não atrai público para a igreja. Eu não estou preocupado em atrair público para a igreja, estou preocupado em levar você a ter uma amizade com Deus, uma relação forte com Deus, uma aliança com Deus, porque a minha recompensa ela virá de Deus, não virá de você. E você vai ter qualidade de vida, e você vai ter a sua salvação. Você vai viver, vai prosperar, vai vencer as dificuldades, vai conseguir milagres extraordinários. Tá? Então Mordecai, ele gostava do rei e ele achou por bem salvar a vida do rei. Frustrar o plano daqueles assassinos. E mais tarde, muito mais tarde, isso veio à tona. E o rei então desejou honrá-lo. Olha só. Mas esse rei, isso aí na verdade é fato, isso ocorreu. Mas para nós é como se fosse uma figura, né, na linguagem bíblica, para nos abençoar, porque o rei da glória, o nosso rei é Deus. E nós somos o Mordecai. Nós somos aqueles a quem Deus, o rei, deseja honrar. Deus deseja honrar você. Então existem empecilhos, barreiras, dificuldades, adversidades. E o que aconteceu com o Mordecai? O Ramã, que havia feito até uma forca, né, para ele, porque ele era um judeu atuante, embora ficasse ali do lado de fora, não podia entrar. Ele intercedia pelos hebreus, pelos judeus. Estavam ali no exílio, né? E aí ele teve que puxar o cavalo do rei com o Mordecai em cima, com as vestes do rei, anel. Olha que maravilha.
Imagina você com as vestes do rei, né? Do rei Jesus, o anel do rei, né? Você sabe qual é o simbolismo, o significado espiritual disso? Diz a Bíblia que ele, Deus, ou seja, Jesus é dono de todo o ouro e toda a prata. Então botar as roupas do rei Jesus significa ter a herança, a riqueza de Deus na sua vida. E o anel, não sei se você sabe o significado do anel. O anel do rei, ele simboliza o selo, a confirmação de uma lei, de um decreto. Uma vez selando com o anel, como o rei entregou o anel dele, o faraó, ao José. Porque o rei não precisava dizer nada, ele selava com o anel. Todas as pessoas que dependiam de um decreto, de uma lei, de um parecer favorável do rei, ficavam esperando o rei selar com o anel. O anel do rei deixava lá no documento, no contrato, aquela marca, aquele selo, e ali não podia ser revogado, nem o rei podia revogá-la. Então essa história de colocar o anel, eu não sei se você percebe também, o filho pródigo, quando voltou, o pai falou, põe logo um anel no dedo dele, o anel dele do pai. Isso significa que se você servia ao rei, ou seja, servia a Deus, ou se você interceder, se você agradar o coração do rei, ou seja, de Deus, você vai receber as honrarias da parte dele e junto virá o anel, que significa a autoridade. Você não vai precisar esperar pelo selo do anel do rei, porque você vai ter o seu próprio anel, vindo dele, o anel do rei. Imagina você tendo o anel do rei. Por isso, Jesus ele fala assim, lá em João 14, lá no finalzinho, que aquele que crê em mim não só fará as obras que eu faço, obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim, traduzindo, aquele que recebeu o meu anel, ele não vai precisar que eu cele alguma escritura, algum contrato, algum decreto, alguma lei, não. É simbólico, né? É no sentido figurado, esse anel. A palavra da mulher de Deus, do homem de Deus, daquele que ama Deus, daquele que confia em Deus, tem o poder de mudanças, de cura, de libertação, para fazer chover, fazer parar de chover. É isso que ele está dizendo. Mas isso é grande demais. Mas é a realidade. Mas é preciso que você conquiste esse direito, que você entenda isso e se renda a Jesus Cristo. E cultive uma amizade. Então, Marta e Maria se valeram desta amizade. Olha lá, versículo 4. Ó. Ao receber a notícia, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Que coisa maravilhosa, né? O que ele quis dizer com isso, apóstolo? O sujeito está doente, está desenganado, está nas últimas, ele fala que essa doença, essa notícia não é para a morte, essa doença não é para glorificar a Deus. É assim que Deus trata, que Deus vê aqueles que têm amizade com Ele, que têm interesse por Ele, que têm aliança com Ele. Quando somos acometidos de algum problema, de alguma enfermidade, ou qualquer problema, na ótica de Deus, aquilo é para a glória de Deus. A não ser que a gente desista, que a gente não entenda isso, não tenha conhecimento e não se lance aos pés dele. Você que está vivendo uma adversidade, um problema crônico, uma situação, humanamente falando, impossível de se resolver. Se você fizer de Deus o seu bem maior,
Se você entender que precisa, que depende dele, amá-lo acima do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos netos, dos bisnetos, dos seus bens, se você entender a importância que ele tem, o valor que lhe é devido, se você der a ele, qualquer situação adversa na sua vida é assim que ele vai ver, é assim que ele vai dizer. Ele vai dizer, não, esse problema aí é para a glória de Deus. Dito e feito. Jesus demorou um tempo ali, né? Olha só, depois de 4 dias que ele apareceu e aí as mulheres, as irmãs já lamentaram, né? A Marta já falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Não, crê, e crê somente ele viverá. Eu sei que ele vai viver e vai ressuscitar, o seu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Tá? E aí Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, no versículo 25. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aí ela falou, eu creio, mas é na ressurreição, quando vier o Filho de Deus, né? Ou seja, o Senhor, na sua segunda vinda. E Jesus pediu que levasse até o túmulo. E aí tinha muita gente lá chorando, lamentando. Porque para aqueles ali eram todos crentes, né? Mas eles lamentavam. Hoje em dia não é diferente, não é? Boa parte dos crentes em Deus vive lamentando perdas. De buscar em Deus, de acreditar no impossível. É mais fácil lamentar, perda, murmurar, reclamar. Isso aí ocorre com bispos, pastores, etc. Enfim, boa parte dos crentes vive lamentando, reclamando da vida. E não é isso que Deus quer, não é isso. Ele não gosta disso. Ele quer que ao invés de lamentar, que o busquemos, que acreditemos nele, que esperemos nele. E aí, ele viu o povo chorando ali e chorou também. E dirigiu a palavra a Marta, ele falou, Marta, retirai a pedra. Uma pedra estava na boca do túmulo, né? Uma pedra redonda, costume dos judeus. Essa pedra ela era extremamente pesada. Um homem sozinho não conseguia removê-la. E a palavra de Jesus foi dirigida a Marta, uma mulher, portanto, fisicamente falando, mais frágil, né? Embora há movimentos, e a mulher, ela contesta, a sua grande maioria contesta isso, mas fisicamente falando, a natureza do homem é mais forte do que a da mulher. Não emocionalmente ou espiritualmente, porque isso aí depende do grau de comunhão com Deus. Há homens fortes nessa comunhão com Deus, como também há mulheres fortes, e biblicamente falando, nós entendemos isso. Mas fisicamente, o homem supera. Isso não é regra, né? Não. Mas é a grande maioria. Então, o que eu entendo quando Jesus, ao invés de falar com os outros parentes e os homens que ali estavam, os próprios discípulos, normalmente ele pedia para os discípulos. Lembra a multiplicação dos pães? Ele pediu para os discípulos. Pediu pão para os discípulos. Pediu o lanche, né? Tem alguma coisa aí e tal. E na hora de repartir, não foi para os discípulos. Por que ali ele pediu para Marta? Porque era a principal interessada. E essa pedra a ser removida, que o próprio Jesus podia removê-la com um olhar, não era aquela pedra física que estava no túmulo, não. Aquilo ali era só uma figura. Ele falava da dúvida que Marta demonstrou quando ele chegou ali para fazer o milagre, para visitar o
que era amigo dele e que já estava morto há 4 dias. Ele falou: Marta, retirar a pedra. E ela respondeu: já cheira mal, Senhor. Já é de 4 dias. Quer dizer, já está podre. E Jesus então insistiu: não temas, Marta. Crê somente. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Quer dizer, a pedra, o empecilho, todo mundo tem, ou está sujeito. Principalmente quando o problema é crônico, quando o grau de dificuldade é elevado, quando o quadro é irreversível, humanamente falando. Quando a situação é impossível, aparentemente. Então, essa pedra, ela surge ali. E a dúvida. Talvez a senhora já venha lutando há tanto tempo para tirar o filho das drogas ou a filha, das más companhias, da criminalidade, da prostituição. Talvez uma causa, né? Um problema na justiça, ou uma enfermidade com você mesmo, uma doença, um câncer, um HIV, uma paralisia, uma cegueira, uma lepra, uma ferida. Alguma coisa, uma marca terrível na sua vida, tá? Que você quer removê-la e não consegue. Você, pelo fato já durar um tempo, né? Como diz lá em Provérbios, capítulo 13, se eu não me engano, versículo 12 e 13, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o dever cumprido é a árvore de vida. O desejo realizado, né? É a árvore de vida. Então, a esperança que se adia, quer dizer, você sonhou tanto com uma solução, uma resposta, e ela não veio no tempo que você esperava, você então acabou por adoecer, né? Isso na fé. E você hoje está assim, uma certa pedra aí no caminho, né? Você está precisando esmiuçá-la ou removê-la. Aliás, não é coincidência, né? Mas é a inspiração de Deus. Nós estamos entregando e vamos entregar no próximo domingo em todos os estados o martelinho contendo o óleo de Israel. Esse martelo ele simboliza a palavra de Deus. Está em Jeremias 23, 29, se eu não me engano. Deus fala: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, quer dizer, que esmiuçar é quebrar em pedaços pequenos. A pedra, né? Penha é pedra. E olha a pedra de novo aí no caminho, ó. Tira a pedra. Marta falou: já cheira mal. E Jesus falou: não temas, quer dizer, não tenha medo, não endureça o coração. E quando a pedra foi removida, Jesus então ergueu os olhos aos céus e fez uma oração. E na oração ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou dizendo isso por causa desses aí. Então, a oração de Jesus não foi de cobrança, não. Exigir de Deus, cobrar de Deus, colocar Deus contra a parede, deixá-lo constrangido, porque isso não funciona. Deus não deve nada a homem nenhum. Pelo contrário, a palavra graça já quer dizer esse favor que a gente não merece. Então Jesus disse: graças te dou por me haveres ouvido antes de acontecer. Quer dizer, essa foi, sem dúvida, a oração mais poderosa que eu já vi. E não foi em tom de cobrança, foi em tom de agradecimento. Graças te dou por me haveres ouvido. E uma confissão de uma coisa que aparentemente não tinha acontecido ainda. E o que é a fé, lá em Hebreus 11? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Quer dizer, é confessar aquilo que não se
veio, não se viu, né, e que não aconteceu ainda, mas viver como se já tivesse acontecido. Isso é a fé. Ainda que seja improvável, ainda que seja impossível. E dito e feito, né? Depois ele disse, Lázaro, vem. E Lázaro saiu envolto numa faixa. Dali de dentro, depois de 4 dias, depois de podre. E a pele era como de um menino, mimosa, lisinha, né? E todos ficaram ali assustados e temeram a Deus. E Jesus então devolveu aquele que era seu amigo ao seio da família, que também era sua amiga. Então, muito mais importante do que ser amigo do Valdemiro é ser amigo de Deus. Muito mais importante do que ser amigo do presidente, ou do ministro, ou do governador, ou do prefeito, ou do juiz, ou de quem quer que seja, ou do médico, é ser amigo de Deus. É mais importante que ser amigo da sua mulher, do seu marido, do seu filho, é ser amigo de Deus. Porque é dele que vem tudo. Como foi dito na última mensagem, a terra é dele, tudo é dele, o mundo é dele. O que existe no mundo é dele. Então você pode ser abençoado, e você vai ser abençoado. Mas é preciso dar vazão, é preciso permitir a participação de Deus. De repente você ouviu essa mensagem de dentro de um presídio, na penitenciária, ou num hospital, ou do seu trabalho, ou em casa, não importa. Deus fala com você, Ele oferece a você essa amizade. É isso que é importante. É isso que é importante. Ele não é o necessitado, mas Ele oferece a amizade dele. Ele disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Ceia não é para estranhos, né? Ceia é para os amigos, não é verdade? É para os íntimos. Você fez ceia no último Natal, se fez, foi para os da família, né? Ou para os mais chegados. E Jesus, quando fala de ceia, Ele quer colocar você no hall dos amigos, né? Dos mais chegados dele. Tá bom? Se você gostou dessa palavra, desta mensagem, então me ajuda a fazer esse programa. Investe na obra, investe no ministério. Nós estamos esperando você investir. Está difícil manter a programação. Está muito difícil. Ajuda a gente. Tá? E onde você estiver, ajuda. Plante nessa obra. Semeia a sua semente. E esse martelo que você vai receber, você vai investir uma oferta. Me dá aí, bispo, por favor. Deixa eu apresentar aqui. Nós vamos orar agora. Eu vou orar com esse martelo. Um desses aqui, ó, foi que eu usei para Deus reabrir a nossa cidade mundial, a mais importante de todas, que é a do Brás, a principal. Você deve ver aí imagens. É possível os nossos diretores colocarem imagens daquele dia em que, quando a juíza deu a sentença contra nós, eu fui, toquei na porta ali com o povo e disse, vai reverter o quadro. E a mesma juíza reverteu, a mesma. Normalmente se recorre a uma segunda, terceira, né, instância, um desembargador, alguém em cima, mas a mesma juíza, curiosamente, né, para você, para mim não. Para mim eu sei que foi Deus. A mesma juíza voltou atrás. E hoje está lá a cidade mundial dos sonhos. Então está aqui, ó. Você vai receber um martelo com azeite, com óleo de Israel. E você vai investir no mês de fevereiro R$153, que é simbólico, e vai abençoar essa obra. R$153, com urgência. Uma das coisas mundial do poder de Deus, isso é uma oferta, isso não é dízimo. Você vai semear e Deus vai fazer você colher abundantemente, poderosamente. Tá bom? Nós vamos orar agora. Nós aguardamos. Se você quer se tornar um dizimista fiel da obra, eu queria que você fizesse um voto com Deus, né, dizendo que tudo que Ele te der, Ele vai dar muito. Você vai separar 10%, a 10ª parte, e vai devolver na obra de Deus, na conta da igreja ou na igreja mundial mais próxima de sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Tá?
E deixa eu falar um pouco aqui então da agenda. Domingo, a partir das 5 em Pão das Mãos, às 7 em Santo Amaro, ministrando, e às 10 no Brás. E no dia 2 de fevereiro, que vai ser um sábado, nós estaremos reinaugurando a nossa cidade mundial ali em Curitiba, que também é fruto de uma decisão de Deus através do martelo. Deus reverteu o quadro. Em Curitiba, a glória da segunda casa, uma multidão vai estar presente. Obreiros, pastores e bispos, jovens e católicos, e espíritas e evangélicos de outras denominações. Vai ser como você nunca viu. E olha que você já viu milagres ali. Leprosos, cegos, você já viu coisas grandiosas. E nós estaremos no dia 10 de fevereiro, vou estar em São Paulo, 7 da manhã, e no Santo Amaro, e 10 no Brás, e às 18 em Goiânia, Goiás. Às 18 em Goiânia, Goiás. Vai ser no domingo, tá? Então eu queria que você participasse, que você honrasse. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos dê vitória, Pai. Queremos vencer, queremos superar, pagar as dívidas, vencer as adversidades, as dificuldades. E nós pedimos que haja milagres, que haja cura, libertação, transformação de vidas. Que o Senhor possa mudar a história daqueles que iniciam uma amizade, uma comunhão, uma aliança contigo. Fazê-los felizes e com qualidade de vida e vencer todos os obstáculos e adversidades. Abençoa os dizimistas, os patrocinadores, ofertantes, consagra para essa água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Muito bem, nós aguardamos você então. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.